Estamos de volta com o Religário. Hoje eu recebo o Frei Moser. No programa de hoje nós estamos na segunda parte de uma conversa sobre as perspectivas e expectativas do primeiro ano do papado de Francisco. O que o senhor achou dessa consulta que o Papa fez às igrejas de todo o mundo, né, em preparação para o Sínodo dos Bispos, né, perguntando às pessoas questões relativas à família? Né? O que o senhor da iniciativa do Papa? Porque mudou a metodologia. Em primeiro lugar, que eu saiba, nunca um Papa teve a coragem de fazer isso, ou seja, mandar um questionário para ser discutido nas paróquias, nas comunidades, inclusive na minha paróquia, lá de Santa Clara, lá em Petrópolis também. Não, nos reunimos, discutimos, e você pode expor, e entregamos ao bispo, que por sua vez leva evidentemente a CNBB, que por sua vez encaminha para Roma. É lógico, se trata assim de descontrair as pessoas para perceberem a realidade e juntos buscarmos caminhos de realização, caminhos de solução. Então, por exemplo, você tem uma realidade de múltiplas formas familiares, que no passado, na prática, já existia, mas por baixo do tapete. A gente sabe como é que se construiu o Brasil, não é, com multicores, não é? Como é que se constituiu o Brasil. Assim, agora, nós, por assim dizer, tiramos o pano da frente, abrimos o palco e percebemos que há muitas configurações diferentes. A questão não é, você está certo ou você está errado, como levar as pessoas a perceber que há um ideal. Esse ideal não pode ser perdido de vista. Agora, como é que você vai caminhar para chegar lá? Nós temos que acolher, temos que caminhar juntos, temos que ter muita paciência. Misericórdia é uma palavra que ocorre assim obsessivamente, não é? Nas palavras do Papa Francisco. Outra expressão que volta sempre de novo é alegria. Então temos que saber acolher a pessoa como ela é. A realidade está aí. Agora, não significa justificar, mas também não significa condenar. Sim. Significa, vamos entender qual é o problema e vamos ver quais são os caminhos de solução. Eu pude participar com outros colegas, né, da comissão de assessores que recebeu o questionário aqui em Belo Horizonte. Sim, uma das tônicas, né, foi essa, exatamente como o senhor falou, misericórdia, acolhimento, em relação a temas até bastante complexos, né, como, por exemplo, a gente vê sendo muito discutida a questão dos divorciados. Como é que o senhor vê assim, que pistas, né, nós podemos ter para entender essa questão das pessoas em segunda união? O problema propriamente não é a segunda união, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, mas é um troca-troca. Evidentemente que outra coisa também, separou, um mês depois já está numa segunda união, é aquela coisa toda, etc. Não. Você tem que distinguir. Isso é mais grave. Isso é mais grave, evidentemente, né? Outra coisa, a pessoa vai, por assim dizer, se desenvolvendo, chega um certo momento, está sozinha, inclusive o João Paulo II, na Familiares Consórcio, número 84, ele diz que há situações de segunda união em que a pessoa não escolheu, mas ela foi para esse caminho para alimentar os seus filhos. Ela não tinha como sustentar. O Papa João Paulo II. Então, não é tão novo assim. Ou seja, é que tem, vamos dizer, muito católico que é mais católico do que o Papa, né? Quer dizer, então, começa o rigorismo, a condenação. A nós não cabe justificar nem condenar, mas ver a realidade. E, em seguida, compreender que a vida é complexa. Cuidar muito mais no sentido, eu diria assim, de você ter um contato direto com os que querem celebrar na fé o seu amor. Contato direto, ver se é o caso, não é o caso, talvez é melhor esperar. Em outras palavras, tomar mais a sério o compromisso e compreender que a vida é complexa. Agora, não significa que não, agora tanto faz. Não é tanto faz. O ideal é que os dois sejam uma só carne, construam um lar. Mas há situações em que o próprio São Paulo, logo no começo, já deixava muito claro, em que não há como continuar convivendo. Era por motivos justamente os que se convertiam ao cristianismo eram perseguidos pelos, então, pagãos, que a gente chamava, né? Em outras palavras, há situações realmente complicadas. Agora, o que o Papa quer? Em primeiro lugar, que a gente ouça
as angústias dessas pessoas. Depois, ver a seriedade com a qual estão vivendo essa segunda união. E se quiser saber, conheço pessoas que estão na quinta, sexta. Isso é brincadeira, não é? Isso é você objetivar a pessoa do outro, é brincar com coisa muito séria. Não é? Em outras palavras, é conhecer a realidade, ouvir as pessoas, ajudá-las a caminhar, ou ver o quanto é possível caminhar. Sim. E como entender as uniões de pessoas do mesmo sexo? Exato. Como é que o cardeal de Nova York recentemente manifestou que esse também é interesse do Papa Francisco em estudar o tema? O Papa Francisco ele foi magistral quando lhe fizeram essa pergunta no voo de retorno para Roma, Rio-Roma. Né? Magistral como? Uma coisa é você compreender uma pessoa homoafetiva, mesmo que esteja, digamos, vivendo uma vida junto com outra pessoa. Agora, outra coisa é o lobby gay. E ele falou que no Vaticano ele encontrou lobbies gays. Não é? Não, peraí. Lobby significa você faz uma onda, todo mundo agora tem que aderir, todo mundo tem que bater palmas. Não, senhor. Nós temos que respeitar as pessoas. Agora, se elas estão vivendo uma união homoafetiva, gente, qualquer pessoa adulta vai ao cartório, assume compromissos, não cabe a nós julgar. Agora, o que cabe a nós é abrir os olhos das pessoas para não irem na onda. Não é? Então, eu vou ser mais claro, os homossexuais não estão todos no mesmo patamar. Tem pessoas que são profundamente homoafetivas, não tem outro caminho. Tem outras que não, tem outras que entraram na onda, pela moda, porque hoje já cansaram da relação masculino-feminino. Então, nós temos que estudar essas situações, não condenar, não justificar, mas ajudar a compreender e as pessoas a se colocar. Agora, depois você faça a sua opção, mas faça uma opção consciente e, sobretudo, não arrogante. Isso vale para o homem, isso vale para o hétero, não é? A mesma coisa. Você não é mais do que o outro. Agora, na medida em que conseguirmos isso, por exemplo, compreender que duas pessoas adultas, elas vão a cartório, elas fazem um contrato. Agora, o que não podemos aceitar e não vamos aceitar, é nós agora fazemos, tanto faz, é homem, mulher, não, vamos celebrar na igreja. Nunca a igreja vai celebrar, agora a igreja vai respeitar. Vai, inclusive, rezar com essas pessoas. Por que não? Né? Vai visitar, por que não? Em outras palavras, depende muito dos comportamentos. Eu vou concluir essa colocação. Eu, pessoalmente, conheço várias pessoas que, vamos dizer, são homoafetivas, vivem uma união homoafetiva, mas são extraordinárias. Pessoalmente, profissionalmente, não fazem nenhum movimento, respeitam os outros, então também serão respeitados. Sim. Eu acho que é por aí e, sobretudo, o Papa insiste muito. Nós temos que estudar mais a fundo a problemática do ser humano. O ser humano é um mistério para si próprio e cada vez mais nós percebemos que esse mistério só o desvendaremos na eternidade. O senhor falava que esse momento atual, do ponto de vista da teologia moral, abre uma perspectiva de uma moral da libertação. Veja bem, eu me perguntei no livro que vai sair agora em abril, né, sobre moral fundamental, fundamentos para uma vida feliz, realizada, eu mesmo me perguntei, qual é a do Papa? Ele certamente não é tradicionalista, no sentido de seguir a moral chamada dos manuais, não é? Uma moral fechada. Certamente ele não é da moral da renovação, que foi se estabelecendo após o Concílio Vaticano II, mais personalista, etc. E certamente não é da libertação. Não. Ele absorveu o que há de melhor em cada uma dessas propostas. Agora, ele não se enquadra em nenhum dos esquemas, como, aliás, Jesus também não se enquadraria em nenhum dos esquemas. Isso vale também para outros aspectos da sua teologia? Sem dúvida nenhuma, ele não se enquadra nos esquemas. Ele se deixa levar
pela inspiração de Deus e, claro, pela, vamos dizer, sua vida de fé, evidentemente. Agora, ele não tomará mal se por acaso ele estiver um dia sintonizando o Religário, que é bem capaz, né? Ele não vai tomar a mal. Eu acho aí, os meus irmãos jesuítas também não vão tomar a mal, né? Ele não deve ter estudado assim com muito rigor aquela moral, não é? Jesuítica, não é? Assim muito rígida, mesmo franciscana, embora nós franciscanos sempre fomos um pouquinho mais flexíveis. Não, ele simplesmente se inspira em Jesus. E, nesse sentido, inspirando-se em Jesus, ele vai como que dizendo, nem fariseu, nem saduceu, nem escriba, mas discípulo de Jesus Cristo. Uma igreja de saída, ou seja, que sai de si própria. Uma igreja que vai ao encontro, e não uma igreja que fecha as portas, mas abre portas e janelas para acolher a todos na casa do mesmo Pai. Sim. O senhor, sem dúvida, uma pergunta um pouco sem propósito, né? Mas o senhor indica essa leitura para todos os públicos? Essa leitura do... O Papa Francisco, Perspectivas e Expectativas de um Papado. Ah, sem dúvida nenhuma. Eu ousaria dizer que até agora aqui no Brasil não saiu outro livro assim com tamanha densidade, porque nem teve tempo. Ou seja, nós rapidamente fomos colhendo o material, os autores, etc., então nem houve tempo. Eu recomendo para todos os públicos porque pega uma perspectiva mais global, porque tem gente que só vê o que ele diz contra a Cúria, só vê o que ele diz contra o Carreirinho. Não. Ele está pegando todo, ou seja, retomando a caminhada da igreja. E, nesse sentido, todos os públicos são convidados, não é, a pegar esse livro e ler com muita atenção. Então fica o convite do Frei Moser para a leitura do Papa Francisco, Perspectivas e Expectativas de um Papado. Nós procuramos aqui no programa, não é, abordar os vários aspectos que o livro também trabalha. Frei Moser, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Venha sempre. O Religário é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos de especialização e de mestrado, acesse a nossa página pucminas.br/ppgcr. O Religário de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religário, Conhecimento e Religião.